Graças a Deus, quero glorificar a Deus como sempre por mais um dia a qual o Senhor nos deu para estarmos na sua presença. Amém. Vamos aproveitar esse momento o máximo e para iniciar, já iniciei agradecendo a Deus. A oração eu vou fazer logo na sequência, depois da reflexão da palavra. Vamos aproveitar para estar louvando o Senhor um pouco nesse momento. Então, se você souber, louve com a gente. Eu vou estar aqui louvando junto com a minha esposa, com a minha filha, e vamos estar engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Coisa boa é louvar o Senhor, coisa boa é engrandecer o seu santo e o seu bendito nome. Gostaria de iniciar fazendo a leitura de alguns versículos em um dos salmos que foi escrito por Davi.
Salmo de número 103. O Salmo de número 103 é um salmo que fala sobre gratidão, que fala sobre você, de alguma forma, manifestar a sua alegria pelo simples fato de Deus, Ele continuar agindo na história e continuar guardando a sua vida e a minha vida. Salmo de número 103, eu quero ler alguns versículos antes de iniciar a reflexão da palavra. No versículo de número 2, Davi, ele vai dizer o seguinte: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Davi está falando com a sua própria alma, e ele está orientando a sua alma a não se esquecer do Senhor, a bem dizê-lo. E quando ele diz para a sua alma bem dizer o Senhor, ele está dizendo: olha, minha alma, fale coisas boas do meu Deus. Ele está dizendo assim para a sua alma: ó minha alma, você precisa engrandecer o nome do Senhor. Ó minha alma, você tem que mostrar gratidão pela bondade do Senhor que dura para sempre, e também pela sua misericórdia e pela sua graça. É Davi orientando a sua alma a adorar o Senhor. Percebam que Davi viveu momentos difíceis na sua vida, mas mesmo assim ele tinha inspiração para escrever seus salmos, para fazer seus salmos de adoração ao Senhor. E ele aproveita essa inspiração para falar uma verdade, verdade essa que eu e você precisamos conhecer. Não importa os momentos que você venha atravessar na sua vida, se são momentos bons ou se são momentos difíceis de dificuldade. O importante é que em todos os momentos você venha ter inspiração para poder bendizer o nome do Senhor Jesus. Nada do que está acontecendo nas nossas vidas pode ser algo que determine se nós devemos ou não devemos bendizer o nome do Senhor. Não importa o que aconteça, bendiga ao Senhor sempre, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. No versículo de número 8 do Salmo de número 103, ele continua dizendo: minha alma precisa bendizer o Senhor, porque o Senhor é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é longânimo e assaz e benigno. Ele não repreende perpetuamente e nem conserva para sempre a sua ira. Olha só, no versículo 10, ele não nos trata segundo os nossos pecados e nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Eu fico tentando imaginar, já pensou se Deus nos julgasse segundo os nossos pecados? Meu Deus do céu, todos nós seríamos um a um fulminados pelo Senhor. Mas não é assim que o Senhor age. Ele nos julga segundo a sua justiça. E a justiça de Deus tem a ver com aquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário. Ele diz que ele não repreende perpetuamente. Muito pelo contrário. Ele não conserva a sua ira para sempre. E eu louvo o nome do Senhor por isso. Versículo 11. Pois quanto ao céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com todos os que o temem. Quando dista do Oriente e do Ocidente, assim se afasta de nós as nossas transgressões. Ele diz que assim como o Oriente, ele está distante do Ocidente, essa distância entre o Oriente e o Ocidente, assim também ele afasta de nós as nossas transgressões. Os nossos pecados, ele lança para bem longe de cada um de nós. Isso tem a ver com a bondade de Deus,
que não faz questão de lembrar dos nossos pecados, muito pelo contrário. E ele diz no versículo 13, como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. É assim que ele agiu na vida de Davi. E por isso Davi, ele está dizendo essas palavras, ele não as diria se isso não fosse uma verdade na vida dele. Então nós percebemos que Davi passou por muitos momentos difíceis, mas aqui nesse salmo ele começa a revelar a nós que independentemente dos momentos difíceis que ele atravessou, Deus nunca deixou de ser um pai para ele. Deus nunca deixou de ser misericordioso. Deus nunca deixou de olhar para ele. Ele diz que os dias do homem passam rápido. A glória do homem é passageira. É o que ele vai dizer na continuação. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade sobre aqueles que o temem e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Então a misericórdia do Senhor está sobre todos aqueles que lembram dos preceitos do Senhor, dos seus ensinamentos, daqueles que praticam. É claro que a misericórdia está sobre todos os seres humanos, mas principalmente sobre aqueles que guardam a sua palavra e que temem o nome do Senhor e que fazem o que Davi fazia. Eles bendizem ao Senhor dos exércitos. Eles fazem isso com reverência, com gratidão, com reconhecimento, com verdade. E é por isso que o Senhor nunca deixa de agir na vida dos seus. É assim que acontece, é assim que aconteceu e é assim que continuará acontecendo. Eu li esse salmo aqui para vocês verem que a história que nós estamos contando de Davi, ainda que seja uma história triste, marcada por muitos dramas dos quais ele viveu, é claro que ele viveu conquistas, vitórias extraordinárias, ele teve muitos momentos de alegria, as mãos do Senhor estavam sobre a vida dele, o guardando e ao mesmo tempo que ele passasse por situações constrangedoras. Enfim, tudo que Davi estava vivendo tinha a ver com a forma como ele estava lidando com a vida nos seus dias. Ele, como rei, como ungido do Senhor, ele se achou de fazer aquilo que ele achava que deveria fazer. Foi pegando para si o que não lhe pertencia. Começou a lesar pessoas que aos olhos de Deus era inocente. E com tudo isso, ele satisfez a sua cobiça, mas através da infelicidade de outras pessoas. Por isso, o mal acabou de alguma forma se instalando na vida de Davi, por permissão de Deus. E Davi teve que aprender com muita dificuldade que a vida do seu próximo, ela tem valor independente de quem seja ele. A história que nós estamos contando durante todos esses episódios que estamos narrando nas semanas que se passaram, estão falando justamente do momento crucial aonde Absalão, ele de alguma forma, ele vai matar o seu irmão Aminon. E depois que ele mata o seu irmão Aminon, ele vai para a casa do seu avô materno e ali ele vai ficar pelo menos 3 anos. Nesse tempo em que Absalão está na casa do seu avô, parece que Davi, ele continua em Jerusalém e Davi, ele não se dá o luxo de ir até Absalão, aonde Absalão estava, na casa do seu avô materno. Davi resolve ficar em Jerusalém e o tempo passa e as coisas parecem não melhorar. Ao invés das coisas se resolverem, as coisas vão cada vez se complicando. São 3 longos anos que Absalão, ele se encontra lá na cidade de Gessur, na casa do seu avô. O tempo passa, parece que a mágoa, o ódio, a revolta vai aumentando no coração de Absalão.
o que vai acontecer é que passam esses 3 anos, e aí depois de 3 anos sem ver o seu filho, Davi começa a se sentir quebrantado. Parece que ele começa a ser confortado e consolado por conta da morte do seu filho Aminon. Parece que agora há um quebrantamento e de alguma forma ou indiretamente ele começa a transpassar o desejo de estar perto de Absalão. Pois bem, o que vai acontecer é que Joabe, servo de Davi, percebendo esse quebrantamento no coração dele após 3 longos anos terem passado, Joabe então ele premedita, de alguma forma ele cria uma estratégia para fazer com que haja esse encontro entre Davi e o seu filho Absalão. O que vai acontecer? Davi, então, ele vai aceitar a sugestão de Joabe e ele vai pedir para que Joabe, então, vá até a cidade de Gessur e traga seu filho Absalão para Jerusalém. O que vai acontecer é que Absalão, ele é convocado, ele é chamado e então ele vem, acreditando ele que iria ver o rei face a face e que não somente ia ver o rei, mas que veria o seu próprio pai. Ele acreditava que haveria uma conversa e que dentro dessa conversa coisas fossem se resolver. Ele acreditava que algo iria mudar, já que Davi, ele havia se omitido diante muitas coisas que já haviam acontecido dentro da sua casa. Pois bem, Absalão, ele vem, e quando ele chega em Jerusalém, Davi diz que não quer ver a face dele e pede para que ele fique num determinado lugar. O que vai acontecer é que Davi agora está perto de Absalão e ao mesmo tempo longe. O que está acontecendo entre Davi e Absalão, existe algo chamado orgulho. Vontade ele tem de ver o seu filho, mas parece que o orgulho ainda fala muito alto. Infelizmente, o orgulho tem sido um grande obstáculo para que pessoas venham se reencontrar, para que pessoas venham se unir. Quantas pessoas não sentem a necessidade, a vontade de se aproximar, de chegar perto, de abraçar, de conversar, até mesmo de pedir perdão, mas muitas vezes o orgulho não deixa. O orgulho faz com que essa pessoa se transforme numa pessoa irredutível. Essa pessoa não quer sair do lugar. Todas as vezes que o sentimento vem dizendo vai, parece que o orgulho ele vai se opondo e ele vai impedindo. E é isso que vai acontecer. Davi traz Absalão, porém ele não quer ver a face de Absalão, que fica ali insatisfeito, aguardando por esse momento que parece nunca chegar. O que vai acontecer então é que vai se passar mais 2 anos. Davi chamou Absalão, já tinha 3 anos que ele não viu seu filho. Agora vai se passar mais 2 anos e ele ainda não viu a face do seu filho. Nesse momento, Absalão, sem entender nada do que está acontecendo, Absalão então, ele chama Joabe, chama a atenção de Joabe e diz: poxa vida, por que você me trouxe até aqui? Você me trouxe até aqui para quê? Já se passaram 2 anos e Davi, o rei, o meu pai, ainda não quis me ver. E então ele pede para que Joabe vá até Davi e diga a ele: poxa vida, eu quero te ver. Poxa, você não me trouxe até aqui? Me veja, nem que seja para me exortar, nem que seja para me sentenciar, nem que seja para me levar à morte, mas me veja, olha para mim, eu não aguento mais essa situação. O que vai acontecer então é que Joabe ele vai até o rei Davi. O rei Davi então, o que ele vai fazer? Ele vai trazer Absalão e vai dizer: traga ele à minha presença. Absalão chega, e quando Absalão chega pensando que vai ter aquela conversa entre pai e filho, o que acontece? Não há conversa. Davi o trata como ele trata todas as pessoas que chegam diante dele. Ele simplesmente estende o seu cetro. O que vai acontecer? Absalão vai o reverenciar, vai se prostrar diante dele. Davi, como fazia com todos que se aproximavam, ele o beija naquele momento. E após beijar Absalão, ele não tem a conversa que Absalão espera. Ele não fala nem bem, nem fala mal. Parece que tudo que aconteceu e Davi, diante de todo o ocorrido, ele está vivendo como
se nada tivesse acontecido. Simplesmente ele ignora todos os fatos. Então Absalão sai dali entendendo que realmente falta algo para Davi. Falta algo para ele como rei. Falta algo para ele como pai. Como rei, ele está falhando porque não está fazendo justiça. E como pai, ele está cometendo o mesmo erro porque ele vê os seus filhos se perdendo e ele também não faz absolutamente nada. Quando nós chegamos no capítulo de número 15 da história de 2 Samuel, o que nós vamos ver é que após Davi o tratar dessa forma, apenas o beijar e não conversar com ele, Absalão, ele se levanta e ele sai decidido naquele momento a fazer algo contra o seu pai. Percebendo que o seu pai estava insensível a tudo que estava acontecendo, então ele sai dali irado e ele sai com um pensamento no seu coração. E qual é o pensamento dele? De destronar o seu pai, de assumir o lugar do seu pai. Ele agora quer usurpar o trono do rei Davi. Então no capítulo 15 ele vai reunir pessoas que estão à disposição dele, vai aparelhar carros e nesse momento agora ele começa a criar uma estratégia. Qual é a estratégia que ele vai criar? Ele vai se aproximar das pessoas que vão até o rei Davi e se aproximando das pessoas, eles vão tomar a frente. E aquelas pessoas chegam com uma causa para levar Davi, então Absalão tomando a frente, ele se coloca à disposição para atender a necessidade daquelas pessoas. Eu quero que você preste atenção no que eu vou falar agora, nessa estratégia de Absalão, porque a mensagem de hoje ela está contida neste episódio e neste momento. Então Absalão agora, ele toma a frente do rei sem o rei saber e ele começa agora a conversar com as pessoas que têm causas. E aí ele começa então a ouvir as pessoas. Ele começa de alguma forma a se importar com essas pessoas. Ele ouve a causa delas e ele diz que ele tem prazer não só em ouvir, mas também em atender a necessidade dessas pessoas. É assim que ele começa a fazer, ele começa a ganhar o coração daquelas pessoas. Ele começa a ganhar a confiança daquelas pessoas que vão olhando para Absalão e o enxergando como sendo um homem bem intencionado, um homem com o seu coração puro. Mas nós sabemos que não é assim que está o coração dele. Deus, assistindo dos altos céus, ele sabe que o coração de Absalão também não é um coração puro, é um coração que está manchado pela revolta, pelo ódio e pela ira. E tudo aquilo que ele estava fazendo era apenas uma espécie de interpretação, era apenas um papel. Ele não estava agindo com verdade, ele estava agindo com falsidade. Não que ele se preocupasse com aquelas pessoas apenas faziam parte de um plano dele. Qual era o plano dele? Era tomar o trono do seu pai, do rei Davi, era usurpar o trono do rei, era isso que ele queria fazer, e ele faria tudo o que fosse possível para conseguir cumprir com o seu intento. Assim então, ele se aproxima das pessoas e aí ele começa a ajudar essas pessoas, e essas pessoas cada vez mais vão sentindo um carisma por ele, vão percebendo nele boa intenção e vão vendo ele com outros olhares. Já estão olhando para Absalão de uma forma totalmente diferente de como eles olham para Davi. O que vai acontecer no capítulo 15, versículo de número 6, olha só o que está escrito: desta maneira fazia Absalão e a todo Israel que vinha ao rei em juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Olha só que coisa, ele começou a ganhar o coração dessas pessoas e a confiança, e isso ele fez com praticamente todo o povo. Louvado seja o nome do Senhor. E a partir desse momento, aí ele vai voltar para a terra de Gessur, aonde mora o seu avô materno, o Talmai, e ele vai ficar lá por 4 anos.
mas o que eu quero abordar é justamente esse intento e esse plano de Absalão, porque você vai ver que isso tem tudo a ver com tudo que está acontecendo na história da humanidade, porque isso nunca mudou. Percebam que a única maneira de ele conseguir sucesso ou ser bem-sucedido em suas intenções, que são malignas, que é tomar o trono do rei, ele precisava, em primeiro lugar, ganhar o coração das pessoas, a confiança delas. E de que forma ele fez isso? Então, acolhendo aquelas pessoas, estendendo as mãos, abraçando aquelas pessoas, se demonstrando ser um ser amoroso, uma pessoa que verdadeiramente está preocupada com a causa das pessoas. Veja que isso acontece o tempo todo e nós não percebemos. E nesse momento eu quero falar de muitas pessoas que estão agindo da mesma forma que Absalão ele agiu. Você vai perceber que na história muitos também fizeram esses papéis. E existem muitos hoje, nos dias de hoje, que estão ainda fazendo este papel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Veja que para conseguir algo, primeiro eu tenho que agradar as pessoas. Agradando as pessoas, fica muito fácil de eu conseguir cumprir com o meu intento e com as minhas vontades. Então é assim que ele faz. Então vamos dar algum exemplo de pessoas que agiram assim, de pessoas que agem assim na história. Vou dar exemplo, por exemplo, os falsos obreiros. O que os falsos obreiros fazem? Eles não se apresentam como falsos obreiros. Muito pelo contrário, porque se eles se apresentarem como falsos obreiros, eles vão perderem o crédito e eles não vão conseguir realizar ou cumprir os seus intentos ou seus objetivos. Eles não terão sucesso na sua empreitada. Então, quando nós falamos dos maus obreiros, o que eles vão fazer? Eles vão agir assim. Eles vão ganhar o coração das pessoas. Eles vão mostrar que verdadeiramente eles estão preocupados com elas. Mas tudo isso não passa de uma farsa, porque o que eles querem de verdade é apenas realizar os desejos e as cobiças deles, que na maioria das vezes são malignas, em que eles estão pensando em si mesmo e não nas pessoas. Eu poderia também dar o exemplo das falsas religiões. Existem as falsas religiões, e as falsas religiões também agem dessa mesma forma. Primeiro, eles querem ganhar o coração das pessoas que se aproximam. É dessa forma, depois que eles ganham o coração, que eles ganham a confiança das pessoas, aí então eles conseguem cumprir os seus objetivos, que não tem nada a ver com as pessoas, tem tudo a ver com eles. É assim que acontecia na época de Jesus. Os religiosos, eles faziam isso, eles tentavam ganhar o coração do povo. Eles gostavam de ser adorados pelo povo. E tudo que eles faziam era só para chamar atenção. Eu quero que você tome cuidado. Tome cuidado, porque o mundo está cheio de pessoas mal intencionadas. E essas pessoas estão por todos os lados, em todos os lugares. E muitas delas estão perto de mim e perto de você. Eu não quero que você viva com essa neurose de desconfiar de todo mundo, mas eu peço que você seja prudente, que você não se engane com boas palavras, com boas pregações. Não se incomove por essas coisas, não. Veja a árvore, veja o fruto que essa árvore ela está dando. Eu estou dizendo que existem na história muitos exemplos de pessoas que agem assim para cumprir o seu intento. Lembra-se da Segunda Guerra Mundial? Poderíamos falar de Hitler. Hitler, quando ele iniciou o processo para assumir a Alemanha, ele começou fazendo um monte de coisas boas para o povo. Ele não começou de uma forma maligna e perversa. E o que aconteceu? Ele ganhou, ele arrebatou o coração de toda uma nação. E aí depois ele cumpriu com o seu intento, que não tinha nada
nada a ver com o povo ou a população, ou com o mundo, tinha tudo a ver com uma cobiça e com uma vontade dele. E nós vimos o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Ele é considerado um louco, mas um louco que conseguiu ganhar a confiança de todos através da sua loucura. Nós poderíamos dar mais exemplos ainda dos nossos dias, os nossos políticos, os nossos governantes. Eles, na maioria das vezes, não se preocupam com as pessoas. Muito pelo contrário, na maioria das vezes, eles estão aí de alguma forma agindo não em favor das pessoas, mas em favor deles mesmos, dos seus planos, dos seus objetivos e das suas próprias vontades e dos seus próprios interesses. O que nós vamos ver é políticos aparentemente ajudando pessoas, dando comida a elas, fazendo alguma coisa que favoreça as pessoas para que de alguma forma eles ganhem a confiança, o voto dessas pessoas, para que eles consigam assumir o poder, e assumindo o poder eles consigam então o sucesso e a realização que não tem nada a ver com as pessoas, mas que tem tudo a ver com eles. Nós poderíamos falar de pessoas mal intencionadas, existem muitas, elas estão espalhadas por aí. O que não faltam é essas pessoas. Nós poderíamos também dar o exemplo do diabo. O diabo, desde o princípio, ele também usa essa artimanha. Ele quer ganhar a confiança das pessoas, ele quer arrebatar o coração das pessoas. E muitas vezes, ele, para fazer isso, cumprir o seu intento, então ele oferece coisas para as pessoas. Na maioria das vezes, ele procura agradar a pessoa, fazer a pessoa se sentir satisfeita e realizada. E depois que isso acontece, aí nós conhecemos a história, a frustração, a decepção e a tragédia e a grande derrota na vida das pessoas. Foi assim que aconteceu com Davi, foi assim que aconteceu com um bocado de pessoas dentro das Escrituras. Veja bem, dentro da casa de Davi, quando Aminon, filho de Davi, ele abusou da sua irmã Tamar, o que levou ele a abusar da sua irmã Tamar, a forma como ele planejou, arquitetou tudo aquilo, tem tudo a ver com o que eu estou falando agora. Ele queria de alguma forma possuir a sua irmã. E o que ele fez para conseguir isso? Ele criou uma estratégia. E dentro da estratégia dele, ele ganhou o coração do seu pai, a confiança do seu pai, que permitiu Tamar cuidar dele, de uma doença que não existia. Ele conseguiu ganhar a confiança de Tamar, que olhou para ele de uma forma ingênua e não viu maldade nele. E o que foi que ele fez? Virou o lobo da história, e como acontece na história da Chapeuzinho Vermelho, Tamar foi a bola da vez. E tudo isso aconteceu por quê? Porque nós vemos que essa estratégia ela é usada o tempo todo. Nós chamamos isso de engano. Irmão, nós vemos isso o tempo todo. Nem todo mundo que procura nos agradar fazem isso porque gostam da gente. Muitas vezes eles fazem isso por causa dos seus próprios interesses. Eles fazem isso porque eles estão olhando o que eles vão ganhar lá na frente. E o que eles vão ganhar lá na frente não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você, tem a ver com a minha e a tua ruína. Esse era o plano de Absalão. Não tinha nada a ver em ajudar o povo, tinha a ver com destronar Davi, tinha a ver com envergonhar Davi. O interesse dele, o alvo dele era o seu pai e não as pessoas. As pessoas apenas serviriam como alguém que seria usado por ele para que ele pudesse cumprir os seus intentos. Eu tenho um amigo meu que se chama Alexandre. O Alexandre, todos os dias, ele me manda mensagem e ele fala comigo. E ele diz para mim que está vivendo um drama na sua vida. E esse numa amiga da família. E o que foi que essa pessoa fez? Ela, se aproveitando
da ingenuidade dele e da sua bondade, então ela entrou na sua casa. Entrou se apresentando como sendo ela uma excelente pessoa, cuidando dele, se preocupando com ele, dizendo que queria estar com ele para somar. Era alguém entrando dentro da sua casa, dizendo trazer alegria, dizendo trazer bons fluidos. E o que foi que aconteceu? Depois que ela entrou lá dentro da casa dele, ele se lamenta até o dia de hoje, pois ele não consegue tirá-la mais daquele lugar, e ela, estando dentro daquele lugar, está fazendo da vida dele um inferno. A vida dele se transformou somente em choro e em melancolia, e ele não consegue mudar o cenário que está vivendo. Mas por que eu estou citando ele? Porque essa pessoa que está com ele usou também dessa mesma estratégia. Se apresentando como uma boa pessoa, ela aparentemente mostrou que gostava dele e se preocupava com ele. Deu uma parada aqui no vídeo, né? Eu estou falando desse meu amigo. Então essa moça entra na casa dele e tudo que ela vai fazer, pensando somente nela, somente pensando no seu desejo e na sua vontade. E assim ele acabou padecendo, como vem padecendo, pedindo oração e não sabe o que fazer. Irmãos, muitas pessoas maldosas agem dessa forma. O pedófilo age assim, ele quer ganhar a confiança da família. E aí depois ele acaba cumprindo com seu intento. Eles agem da mesma forma. Por isso nós temos que tomar cuidado com aqueles que se apresentam diante de nós. Aí então, agora que Absalão, ele semeou aquilo que tinha a ver com a sua estratégia, ele lançou a isca e ele viu que estava dando certo porque estava apanhando muitos peixes, então o que ele faz? Agora ele se ausenta. Ele então volta para a terra do seu avô materno. Em 2 Samuel capítulo 15, versículo 7, o que se diz é que ele ficou 4 anos lá em Gessur, após ter ganhado o coração das pessoas. Afinal de contas, ele já tinha lançado a isca e agora era só esperar o tempo certo, o tempo oportuno para poder ali então pegar os peixes, colher os seus peixinhos. E foi o que aconteceu. Ele ficou 4 anos lá. Depois de 4 anos, ele veio com mais uma mentirinha para o seu avô. É assim, é de mentira em mentira que ele vai conseguindo conquistar o seu objetivo. Então ele chega para o seu avô com uma história dizendo: eu tenho que voltar para Jerusalém agora. E o avô dele diz: mas por quê? Meu sobrinho, por que você quer fazer isso, meu neto? Aí então ele diz assim: não, é que eu fiz um voto lá e eu preciso pagar esse voto. Esse voto tinha tudo a ver com a minha ida a Jerusalém. O meu pai me chamou, eu fui, mas eu fiz um voto, então eu preciso pagar esse voto. Ele falou: então vai em paz. E aí então Absalão, ele pega e ele vai. E aí agora Absalão chega lá em Jerusalém, e aí ele já começa a tomar conta do pedaço, e aí então ele já começa a dominar tudo, porque tudo já está favorável. Ele conseguiu executar com seu plano de uma forma perfeita, e é a partir desse momento, no capítulo 15, versículo 14, que Davi então, ele vai ter que fugir, ele vai ter que se ausentar de Jerusalém, porque agora o seu filho chegou, e ele chegou tomando conta do pedaço, e não tinha como Davi fazer absolutamente nada, porque agora o povo estava do lado do seu filho Absalão, e não do lado dele. No versículo de número 14, o que diz é que Davi, ele pega, então ele vai embora, ele trata de sair de perto de Absalão, pois ele sabe que nesse momento em que seu filho se encontra, ele corre um risco muito grande de perder a sua vida. Agora, eu quero que vocês prestem atenção no versículo de número 19, onde nós vamos terminar essa mensagem. Eu quero que você veja aqui a lealdade de um homem chamado Itai, o Geteu,
um homem que era estrangeiro, um homem que era forasteiro. O que se diz aqui é que esse homem, quando viu Davi saindo, partindo de Jerusalém por causa do seu filho Absalão que estava ali, então ele decide ir com Davi. E olha só o que Davi vai dizer a ele. Disse, pois, o rei a Itai o geteu: por que irias também tu conosco? Volta-te e fica com quem vier ser rei, porque és estrangeiro e desterrado da tua pátria. Você está longe da tua casa. Por que você vai me seguir? Seguindo a mim, você está correndo risco, porque você não só está longe da sua pátria, mas você é estrangeiro. Você vai se complicar. É melhor que você fique e fique com o novo rei que tem aí, no caso Absalão. Eu quero que você perceba que nesse momento não é Davi que está cometendo injustiça. Nesse momento a injustiça está do lado de Absalão. Davi nesse momento está do lado da justiça, porque ele não quer fazer justiça com as suas próprias mãos. Ele está evitando um conflito, evitando uma guerra. Ele está saindo mesmo sabendo que ele deveria ter ficado, mas ele está saindo junto com a justiça, e Absalão está chegando para ficar com a injustiça. E o que o Davi pede para Itai é: Itai, fica aí, ó. Fica com ele, você vai correr menos risco, porque você é estrangeiro, né? Você é um homem que está longe da sua pátria, você vai ficar aí numa boa, você não vai ter problema nenhum, sabe? Você vai ficar aí tranquilo os seus dias. Mas olha o que Itai vai dizer a Davi. Versículo 20. Davi diz a ele: chegaste ontem e eu vou te levar hoje comigo a vaguear, quando eu mesmo não sei nem para onde vou? Volta, pois, e faz voltar os seus irmãos contigo, e contigo sejam a misericórdia e a fidelidade. Davi diz para ele: você chegou ontem e você já quer me seguir? Não, pelo amor de Deus, não faça isso não. Eu não sei nem para onde eu vou, eu não tenho paradelo. Parece que eu vejo Jesus falando, olha, para aquele que queria seguir ele: as raposas têm os seus covis, né? As aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem aonde repousar a sua cabeça. Era como se eu estivesse vendo o próprio Jesus falando com esse homem chamado Itai. E aí, Itai, que chegou em apenas no dia anterior, ele está dizendo: não, mas eu vou contigo, mesmo sabendo que você não tem um lugar para você descansar, mesmo você me dizendo que não tem para onde ir. Em outras palavras, Itai está dizendo: olha, eu prefiro correr todos os riscos, até mesmo de morte, mas eu vou andar junto com a justiça. Eu não vou ficar com a injustiça, ainda que a injustiça de alguma forma venha me favorecer, ela venha me beneficiar. Talvez eu fique vivo aqui, viva muitos anos aqui com Absalão, e ele de alguma forma venha fazer muitas coisas boas para mim e para a minha família, mas não é isso que eu quero. Eu prefiro correr todos os riscos seguindo você, porque eu quero seguir a justiça. A minha consciência diz que aqui não é o meu lugar. Foi você quem me acolheu quando eu cheguei, não foi Absalão. E é por isso que eu vou mostrar que eu estou sendo grato a tudo que você fez a mim. Olha só que coisa legal. Olha só. Aí nós vamos ver que Davi, ouvindo o que ele vai dizer, olha só o que Davi vai falar para ele. Respondeu, porém, Itai ao rei: tão certo como vive o Senhor, como vive o rei meu senhor, no lugar em que estiver o rei meu senhor, seja para a morte ou seja para a vida, lá estará também o seu servo. Então disse Davi a Itai: vai e passa adiante. Assim passou Itai o geteu e todos os seus homens e todas as crianças que estavam com ele. E toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo também. O rei passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. Veja que só sobrou lamentação. Absalão chega em Jerusalém, toma conta do pedaço. Parece que agora ele vai ser o rei. Não tem outra forma de impedir. Davi, ele foge de lá.
E nesse exato momento, esse homem o segue. Esse homem que o segue hoje traz para nós um grande ensinamento e um grande exemplo de como nós devemos ser fiéis ao Senhor nosso Deus. Nós devemos seguir a Jesus, ainda que seguir a Jesus para nós parece não ser algo confortável, ainda que seguir Jesus signifique correr risco, ainda que seguir Jesus significa você perder as suas regalias. O que você deve fazer? Siga Jesus, ande com Ele, Ele sabe para onde Ele está te conduzindo, e tenha certeza de uma coisa: a injustiça, ainda que esteja prevalecendo, é só por um momento. Logo, logo, essa injustiça vai se acabar, porque a justiça sempre vai prevalecer. Assim acontece nos ambientes onde as trevas, de alguma forma, elas estão tomando conta do pedaço. Não se preocupe, uma hora as trevas, elas vão ter que desaparecer, porque a luz que é mais forte, ela vai brilhar e ela vai mudar a situação em que você e em que muitos estão vivendo, a situação em que o nosso próprio país, ele está vivendo. Nós temos que aprender com essa história, nesse dia de hoje, que muitas coisas aconteceram e tudo que aconteceu não tinha nada a ver com a necessidade das pessoas, mas tudo tinha a ver com a cobiça e a vaidade do próprio homem. Davi, por causa da sua cobiça, criou uma série de coisas terríveis para a sua vida. Nós vamos ver Absalão, Aminon, nós vamos ver todos agindo da mesma forma. Desde o princípio foi assim. Nós vemos Caim com a sua cobiça, nós vamos ver Adão com a sua cobiça, e no final, o que nós vamos assistir é o que nós estamos vendo aqui: o povo chorando, se lamentando, as pessoas chorando, porque, afinal de contas, eles não estão entendendo absolutamente nada. Eu também não entendo muita coisa que está acontecendo nos nossos dias, mas uma coisa eu faço o que Davi fez no Salmo de número 103. Eu oriento a minha alma, dizendo a ela: por que te abates dentro de mim? Por que tu choras, a minha alma? Confia no Senhor. Espera no Senhor. Eu faço como Davi, ele diz para a sua alma: bendiga ao Senhor, a minha alma, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Eu tenho certeza que tudo isso vai passar e nós teremos um cântico novo nos nossos lábios. Nós veremos dias melhores. A nossa casa, que aparentemente está em desordem, ela vai ser organizada novamente. As coisas vão voltar ao seu devido lugar. Cada um vai fazer o seu papel na história. O filho vai fazer papel de filho. O pai vai fazer o papel de pai. Veja bem, Davi não quis fazer o papel de pai. Davi não quis fazer o papel de rei, e agora veja que o filho dele está querendo mostrar para ele que pode ser um pai melhor e um rei melhor. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, que nós venhamos seguir o exemplo de Itai, homem que tem fidelidade e que reconhece e que tem gratidão pelo favor que alcançou. Que você possa ser esse ente em relação a Jesus. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Senhor, eu quero te agradecer por essa noite de quarta-feira. Quero te agradecer pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, e pela tua bondade, meu Deus. Hoje nós tratamos de um assunto e demos ênfase a um tipo de assunto que está acontecendo de uma forma corriqueira nos nossos dias e que tem acontecido desde a fundação desse mundo, Senhor. Aonde homens, meu Deus, para cumprir, para alcançarem os seus objetivos, o seu sucesso, eles de alguma forma saem atropelando todo mundo, passando por cima de pessoas, mas muitas vezes eles fazem isso de uma forma tão sutil que as pessoas não conseguem perceber. Eles primeiro conquistam o coração dessas pessoas, depois que essas pessoas foram conquistadas, aí então eles vêm e aí passa a rasteira nessas pessoas.
O que acontece que é triste nos nossos dias, Senhor, é que quando os nossos olhos se abrem para enxergar essa realidade, aí já é tarde demais. A nossa casa já está toda bagunçada e da mesma forma muitas vezes as nossas vidas, sem contar as baixas, sem contar as perdas que nós temos. Senhor, não nos deixe ser enganados. Abra os nossos olhos para que nós possamos ver, para que nós possamos enxergar melhor, não enxergar na forma de fazer julgamento ou de fazer juízo, mas de enxergar na forma, meu Deus, de ser prudente, Senhor, para que nós não venhamos cair no erro que muitos caíram no passado e que muitos continuam caindo nos dias de hoje, Senhor. Nós pedimos a Tua graça, meu Deus, nós pedimos a Tua misericórdia, porque nós sabemos que sozinhos nós não conseguimos fazer absolutamente nada. Nós Te agradecemos, Senhor Deus, porque estamos aqui hoje. Se estamos aqui hoje, meu Deus, é porque o Senhor tem nos poupado, porque se fosse pela vontade do mundo, se fosse pela vontade do diabo, nós não estaríamos aqui hoje. E se estamos aqui hoje, meu Deus, é porque o Senhor tem algo para realizar nas nossas vidas. E a minha oração é Te pedindo, Senhor, realiza, Senhor, realiza algo não só na minha vida, mas na vida do Teu povo, na vida daqueles que sofrem, na vida daqueles que se lamentam, na vida daqueles, meu Deus, que estão perdidos no contexto em que estão vivendo e que não estão entendendo absolutamente nada, Senhor. Pai, nos guarda nesse tempo, guarda-nos no Teu esconderijo, na Tua fortaleza, não nos deixe ficar à mercê, meu Deus, do inimigo, Senhor, e dos seus ardis e das suas astúcias, Senhor, que nós, meu Deus, venhamos olhar com bons olhos, meu Deus, mas que nós não venhamos deixar de ser prudentes, que nós venhamos vigiar nesse tempo. É tempo que nós precisamos nos acautelar, meu Deus, porque existem muitos falsos obreiros por aí, Senhor. Existem, meu Deus, as religiões querendo tomar conta do pedaço, e há quem diga, meu Deus, que estão tomando, Senhor. Parece que o mundo está se esquecendo de Deus e está abraçando a realidade de muitos deuses e estão vivendo essa pluralidade, Senhor Deus, que não produz fé nem vida, mas que produz medo, fobia, morte e destruição. Sendo assim, Senhor, eu abençoo essa nação, eu abençoo os nossos governantes, as nossas autoridades, meu Deus, e os poucos que ainda se mantêm firmes, meu Deus, aqueles que dizem, ainda que eu venha perecer, eu não vou abrir mão de Jesus, eu vou continuar abraçado com o Evangelho, e é isso que eu quero fazer, Senhor Deus, com simplicidade e com verdade, Senhor Deus, porque melhor é para nós, Senhor Deus, ouvirmos o Teu Espírito e vivermos, do que nós, meu Deus, resistirmos ao Seu Espírito, Senhor, e sermos destruídos nesse mundo. Obrigado por essa noite, obrigado por esse dia, obrigado pela vida dos nossos irmãos, em nome de Jesus Cristo, amém. E graças a Deus, que Deus os abençoe, em nome de Jesus.